Esta apresentação visa demonstrar um breve resumo sobre o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais e Boas Práticas promovido pelo Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Maria Inês. Representando a plenária do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras, como presidente eleita para o biênio 2023-2024, é com grande satisfação que apresento o nosso programa de pagamento por serviços ambientais e boas práticas. Em 20 anos de atuação, o comitê vem executando diversos projetos: monitoramento de qualidade de água, saneamento, agroecologia e educação ambiental. Paralelamente a essas ações, estamos também focando na premiação e no apoio à população rural, que ajuda a conservar e a usar sustentavelmente nossas regiões florestadas, produzindo água e mitigando as mudanças climáticas. Nas últimas décadas, o Brasil tem avançado na adoção de instrumentos econômicos através de políticas públicas que buscam premiar aquele que pratica ações de conservação ambiental e que, com isso, mantém ou incrementam o serviço ecossistêmico. Os serviços ecossistêmicos podem ser definidos como a capacidade de processos e componentes naturais de promoverem bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas, direta ou indiretamente. Uma vez que reconhecemos que os processos naturais são dotados de valor econômico, podemos falar sobre o mecanismo que visa premiar aqueles que mantêm ou produzem serviços ambientais. Esse mecanismo é o Pagamento por Serviços Ambientais, ou PSA. O objetivo principal do PSA é premiar aqueles que mantêm ou produzem serviços ambientais e, ao mesmo tempo, atrair o interesse daqueles que, não existindo o mecanismo de PSA, não seriam promotores de manutenção ou melhoria das condições ambientais. O princípio do PSA é o inverso daquele modelo em que os geradores de poluição pagam multas, poluidor-pagador, e foca em que os responsáveis por conservar sejam premiados por isso, provedor-recebedor. Os comitês de bacia hidrográfica, entes do Sistema Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, constituem o Parlamento das Águas, espaço em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem e deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, compartilhando responsabilidades de gestão com o poder público. O Comitê de Bacias dos Rios Macaé e das Ostras existe desde 2003 e compreende a região hidrográfica 8 do estado do Rio de Janeiro. A partir do ano de 2011, criou as bases legais e institucionais necessárias para dar início a um programa de PSA hídrico nas bacias hidrográficas dos rios Macaé e das Ostras. Já no ano de 2022, foram elaborados os documentos que compõem o arcabouço técnico, jurídico e institucional para a implementação do programa. O Programa de PSA e Boas Práticas da Região Hidrográfica 8 é instituído pela Resolução Comitê Macaé número 160 de 2022. É dividido em dois componentes. O Programa de PSA se estabelece como uma ação voltada para o pagamento aos provedores dos serviços ambientais de conservação de águas e florestas. O Programa de Boas Práticas Socioeconômicas e Ambientais em Microbacias Hidrográficas é destinado ao financiamento de ações e projetos que visem a recomposição ambiental e conservação de águas, florestas e a compatibilização entre os usos múltiplos e competitivos da água. As bacias hidrográficas do Rio Macaé, do Rio das Ostras e da Lagoa Emboacica compõem a região hidrográfica 8 do estado do Rio de Janeiro e se localizam na faixa costeira central-norte do estado. Os municípios de abrangência da região hidrográfica 8 são Macaé, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu e Carapebus. Nesta região, estão contempladas 16 áreas determinadas como prioritárias para a conservação dos recursos hídricos, por serem áreas de contribuição para pontos de captação para abastecimento público. As áreas selecionadas para a aplicação da versão piloto do programa estão na região alta da região hidrográfica 8. A
A implementação do programa se desenvolve nas microbacias hidrográficas da região alta. A figura apresenta a região hidrográfica 8, com destaque para a região alta, onde encontram-se as áreas piloto para início do programa a partir de 2023, situadas nas localidades de São Pedro da Serra e Lumiar, distritos de Nova Friburgo. No mapa, são apresentadas as microbacias onde o programa será implementado, sendo elas a do Córrego da Tapera, do Córrego da Sibéria, também conhecido como Bocaina dos Blauts, e do Córrego Santa Margarida. O objetivo geral do programa é incrementar a oferta de água em qualidade e quantidade para atendimento dos usos múltiplos. Já os objetivos específicos são 4. O primeiro visa apoiar as atividades produtivas no meio rural, em imóveis rurais de médio e pequeno porte, fomentando a conversão dos processos produtivos mais tecnológicos e com menor potencial poluidor, melhorando a qualidade ambiental e a vida dos produtores. O segundo está relacionado a aumentar a cobertura florestal em áreas de preservação permanente, áreas protegidas, em especial nascentes, áreas de recarga e zonas ripares. E o terceiro visa manter a cobertura florestal em áreas de preservação permanente, áreas protegidas, em especial nascentes, áreas de recarga e zonas ripares, e demais áreas que estejam cobertas com florestas atualmente. O último objetivo pode ser entendido como transversal, pois ocorre como consequência dos demais. Sendo assim, o quarto objetivo busca incrementar a oferta de água em qualidade, reduzindo a sedimentação na área de abrangência do programa. Atualmente, as instituições que participam do programa se organizam em um arranjo em que o grupo de trabalho do Comitê Macaé atua na governança e gestão do programa, fornecendo aconselhamento técnico. O Comitê Macaé é o financiador inicial do programa, via Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o Fundri, que é gerido e controlado pelo INEA. O consórcio Lagos São João, o CILGE, enquanto entidade delegatária com funções de agência de água do Comitê Macaé, é responsável pela operacionalização do programa e possui capacidade de reconhecimento técnico e administrativo para sua condução e gerenciamento dos recursos. A legislação de recursos hídricos considera a possibilidade de apoios externos à gestão da água a partir da aplicação de recursos financeiros. Empresas cidadãs que reconhecem e valorizam ações de proteção e recuperação ambiental, cuidando dos nossos mananciais, são candidatas a fornecerem este apoio. Esse arranjo não é fixo. Se pretende, inclusive, que ele seja aumentado, podendo contar com a participação de outras instituições interessadas, apoiadoras e financiadoras do programa. A estruturação do programa foi organizada de forma cíclica, pensando em sua expansão para as demais áreas de cabeceira da bacia e, posteriormente, para as demais subbacias da região hidrográfica 8. Por isso, o programa é constituído em uma estrutura de 3 etapas. A cada 6 anos, são definidas novas microbacias, ou seja, novos locais para implementar o programa. A cada 2 anos, são lançados editais para que novos proprietários rurais possam ingressar. E, a cada ano, os técnicos responsáveis pelo programa farão o monitoramento dos imóveis que participam para verificar se estão atendendo ao que foi acertado em contrato. A lista de boas práticas financiáveis pelo programa é extensa e pode ser verificada em sua integralidade na Resolução número 160 do Comitê Macaé. Cada modalidade de PSA pontua e premia aqueles proprietários rurais que adotarem em suas propriedades atividades relacionadas a cada uma delas. A modalidade de conservação do solo na atividade produtiva diz respeito a práticas conservacionistas do solo e de conversão para uma produção com menor impacto ambiental. A modalidade de recomposição ou conservação de áreas de preservação permanente averigua o estado de conservação de áreas de preservação permanente, APPs, na propriedade. A modalidade de conservação de remanescente de vegetação nativa
premia práticas que favoreçam a manutenção de áreas de conservação florestal. Para isso, o cálculo do valor a ser recebido atribui um peso maior quanto mais avançado estiver o estágio sucessional, isto é, quanto mais antiga for a floresta. O pagamento pelos serviços ambientais ocorre anualmente, e o cálculo para saber quanto cada produtor recebe é realizado a partir dos pesos atribuídos a cada uma das modalidades descritas anteriormente. A equação utilizada descreve que o pagamento pelo serviço ambiental é igual à multiplicação do valor de referência pela soma da multiplicação das áreas destinadas ao programa e seus respectivos pesos. As tabelas que definem os pesos estão disponíveis na resolução número 160 do Comitê Macaé. Quanto ao momento atual do Programa de PSA e Boas Práticas, a fonte de recursos é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro, Fundri, constituído por recursos financeiros da cobrança pelo uso da água na região hidrográfica 8, que será responsável pela sustentabilidade do programa. À medida que o programa ganhar escala e visibilidade, a possibilidade e a necessidade da participação de novos parceiros aumenta, visto que os recursos do Fundri são limitados. Atualmente, o Comitê Macaé está em busca de novos parceiros que estejam dispostos a contribuir com o programa com recursos que possam ser destinados a programas ambientais e contribuam com a regulação climática. O Programa de PSA e Boas Práticas contribui substancialmente também para a redução das concentrações de dióxido de carbono na atmosfera, se tornando uma peça fundamental no controle da regulação climática. Entre em contato conosco para saber mais como você e sua empresa podem contribuir com os recursos hídricos e a regulação climática em parceria com o Comitê Macaé. Obrigada!